Olá, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto desta manhã de domingo, fazendo a leitura de uma palavra que está no Salmo de número 8. Amém? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu santo nome. Amém. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, louvado seja o teu santo nome, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu infinito poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Porque embora o Senhor seja excelso, exaltado acima de todos os céus, todavia o Senhor atenta para nós. O Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, o louvor e a adoração que te serão prestados nesta manhã de domingo, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo, que habita em nós, conduza-nos, nos traga clareza, discernimento e fidelidade ao compartilharmos a tua palavra, e que tudo seja feito para o louvor e a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro, agradecido desde já. Amém, Senhor. Amém. Para termos esse momento de comunhão, de louvor e adoração, Senhor, de culto, nós pedimos, Senhor, que esse culto, Senhor, e esse momento sejam conduzidos, Senhor, por suas mãos, que sejam, Senhor, exclusivamente para te honrar, para te glorificar e exaltar seu santo nome. Senhor, nós pedimos que, Senhor, tudo que sai, Senhor, das nossas vozes, do nosso tocar, Senhor, nossa oração, Senhor, e a palavra também, Senhor, que vai ser dado depois, Senhor, que tudo seja, Senhor, conforme a sua vontade para esse momento, Senhor, que nada venha da nossa vontade, dos nossos desejos, Senhor, dos nossos gostos, mas tudo, Senhor, conforme o teu coração, conforme a tua palavra, a tua verdade e a tua vontade, Senhor. Então, em nome de Jesus, derrame, Senhor, sobre esse lugar, derrame sobre, Senhor, a vida e a casa de cada um assistindo a esse culto, Senhor, trazendo uma alegria, uma paz, Senhor, e, Senhor, um foco para que nós possamos, Senhor, ter nossos olhos focados em Ti, Senhor, e nossos corações, Senhor, atentos para receber tudo que o Senhor tem para nós essa manhã. Então, em nome de Jesus, repreendemos qualquer distração, qualquer coisa que possa vir para atrapalhar nesse momento, Senhor, e abençoe, Senhor, esse momento, esse dia, esse culto. Em nome de Jesus, nós agradecemos e nós oramos. Amém.
força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Oh Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos. Oh Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. A força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas fale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais
olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, o teu amor, minha colheita, o teu amor, minha herança, teu amor. A minha fonte, o teu amor, minha colheita, teu amor, minha herança, teu amor. A minha fonte, o teu amor, minha colheita, o teu amor, minha herança, o teu amor. A minha fonte, o teu amor, minha colheita, o teu amor, minha herança, o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Amém. Graças a Deus por esse pequeno instante de louvor que, apesar de ser abreviado, foi muito abençoado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Samuel vai nos compartilhar uma palavra agora, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Samuel, que se dispôs prontamente a nos trazer uma palavra. O Espírito Santo que habita no Samuel, com certeza vai conduzi-lo, em nome de Jesus, com fidelidade e também com intensidade no compartilhar da palavra. Amém? Graça e paz, irmãos. Nós vamos, em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, estudar a palavra. E o assunto de hoje é a obra do Espírito Santo em nós. Nós vamos estudar o texto de Gálatas 5, do verso 16 ao 26. Então, o objetivo é aprender sobre o Espírito Santo e sobre a sua obra em nós, os que cremos em Jesus. Vamos à leitura do texto. Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 26. Leiamos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ver o contexto desse texto. Primeiramente, temos que perguntar: quem é o Espírito Santo? Agora, antes de conhecer o Espírito Santo, nós conhecemos a Jesus. Agora, antes de conhecer a Jesus, nós conhecemos a Deus. Nesta ordem. Você primeiro conhece a Deus por causa dos seus pecados. Os pecados ofendem a santidade de Deus. E por isso Deus fica irado. Na sua ira, ele condena você com uma pena de morte eterna. Se você não acredita no amor de Deus, deve acreditar na sua ira. Vamos ver Romanos, capítulo 1, o verso 18, que fala sobre a ira de Deus. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Depois de conhecer que estamos condenados no inferno, somos apresentados a Cristo. E Cristo pagou na cruz a nossa dívida.
e ele foi condenado à morte em nosso lugar. Por isso, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Então vemos que, primeiramente, nós conhecemos a Deus por causa do nosso pecado. E reconhecemos que estamos debaixo da ira de Deus e, portanto, debaixo da condenação à morte eterna. Só que Deus enviou ao mundo Jesus para que ele morresse em nosso lugar, para que ele pagasse a nossa dívida. Bem, depois de conhecer a ira de Deus, nós precisamos conhecer a Jesus e receber o dom gratuito da vida eterna. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, depois de conhecer a Deus, depois de conhecer a Jesus, é que podemos conhecer o Espírito Santo. Gálatas 4, verso 6, diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. É esse Espírito que clama: Abba, Pai. Só os filhos de Deus podem conhecer a Cristo e podem conhecer o Espírito Santo. Ele é a garantia da nossa salvação, ele é o penhor da nossa herança como filhos. O motivo pelo qual Deus enviou o Espírito Santo aos seus filhos é para capacitá-los a viver uma vida de santidade. Então vamos à exposição do texto para entendermos melhor esse assunto. No verso 16, Paulo está dizendo àqueles que receberam o Espírito Santo, ele diz: vivam no Espírito. Vamos ver o verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se vocês que receberam o Espírito viverem no Espírito, vocês nunca, jamais satisfarão os desejos da carne. O resultado disso é uma santidade plena. Mas você não consegue viver no Espírito o tempo todo por causa dos desejos da carne. Você é filho de Deus. Deus enviou a você o Espírito do seu Filho, mas você ainda tem uma carne. E a sua carne luta contra o Espírito. É o verso 17. Leia aí na sua Bíblia. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Ainda que queremos ser santos e agradar a Deus, nós não somos capazes de ser santos todo o tempo. É por isso que ainda somos pecadores. O segredo de uma vida de santidade é viver no Espírito. Se vivermos no Espírito, jamais cumpriremos os desejos da carne. Tem gente que pensa que viver no Espírito é viver no sobrenatural, é viver em êxtase, desconectado do mundo. Mas não é assim. Viver no Espírito é ser guiado pelo Espírito. Então esse é o ponto. Guiados pelo Espírito Santo. Vamos ver o verso 18. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. O apóstolo está dizendo que viver no Espírito é a mesma coisa que ser guiado pelo Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. Ora, estávamos falando da carne e agora vamos falar do Espírito, da lei. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que a lei nos leva ao conhecimento do pecado. Sem a lei, nós não conheceríamos pecado.
Olha o que está sendo dito em Romanos capítulo 7, o verso 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobices. O mandamento tem esse propósito de revelar o pecado e mostrar que pelas obras da lei ninguém será salvo. Uma vez que já fomos salvos pelo sacrifício de Cristo e sabemos que sabemos que não somos capazes de cumprir a lei, temos que confiar plenamente no Espírito. Esta é a razão de não andarmos debaixo da lei, mas andar no Espírito. Há duas possibilidades, então: viver no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, ou então tentar agradar a Deus pelas obras da lei, com a força do braço, isto é, na carne. Neste último caso, o resultado é o que vemos nos versos 19 a 21. Os frutos da carne, ou melhor, as obras da carne. Leamos então versos 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Se você viver assim, satisfazendo os desejos da carne, você vai para o inferno. Mesmo que seja crente, que frequente a igreja todos os domingos. Mas ao contrário, se você vive no Espírito, se você é guiado pelo Espírito, sua vida será de santidade diante de Deus e diante dos homens, que verão em você os frutos do Espírito. Vamos ver, então, os frutos do Espírito. No verso 22 e 23, o apóstolo relata, enumera quais são os frutos do Espírito. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O verso 24, na sequência, diz como fazer isto. Verso 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Portanto, a orientação do apóstolo Paulo é que, por meio do sacrifício de Cristo, nós crucifiquemos a carne com suas paixões e seus desejos. Mas como fazer isto? Bem, isto é um princípio de fé. Cristo, quando morreu na cruz, ele nos atraiu no seu corpo e nós morremos com ele. A nossa morte é que propicia a crucificação da carne. Você não sente, mas você deve crer. É isso que as Escrituras diz, que nós morremos com Cristo, que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Isto é um princípio de fé, um ato de fé. Bem, depois de ser liberto da lei e ser liberto da carne, porque nós morremos para a lei e morremos para a carne, novamente o apóstolo diz: vocês agora precisam viver no Espírito. É o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que coisa interessante. No verso 18, o apóstolo tinha dito que viver no Espírito é viver
guiados pelo Espírito. E agora ele está dizendo que viver no Espírito é andar no Espírito. Essas coisas são a mesma coisa. Viver no Espírito é ser guiado pelo Espírito e é andar no Espírito. Mas o apóstolo está dizendo, se vivemos no Espírito, temos o Espírito Santo em nós, então devemos andar no Espírito, sendo guiados pelo Espírito. Deste modo, nós não satisfaremos os desejos da carne. Tem gente que vai à igreja todos os domingos. É como se fazendo uma pausa da sua vida cotidiana, da sua vida no dia a dia, para adorar a Deus, para buscar a santidade, mas nos outros dias da semana, de segunda a sábado, a sua vida é normal. Ele trabalha, ele se relaciona com as pessoas, com a família, com os amigos, e isso vivendo a sua vida ao seu modo, a sua maneira. E esquece de buscar a santidade, porque a santidade é coisa de domingo. De segunda a sábado, não, aí é a vida comum do dia a dia. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos ser santos todos os dias, em tudo o que fizermos. Veja 1 Pedro capítulo 1, verso 15. O texto diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Paulo diz que isso é possível se nós vivermos no Espírito. O apóstolo está dizendo, viva no Espírito, seja guiado pelo Espírito, ande no Espírito. É a mesma coisa. Mas isso significa também que nós vamos ser santos, nós vamos ser mais agradável a Deus, e pode ser que alguém se inflame com isto. Pode ser que alguém se ache mais espiritual do que os outros. E aí o verso 26 vai nos dar uma exortação. O verso 26 diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quando nós andamos no Espírito, quando nós buscamos uma vida de santidade, não quer dizer que somos melhores do que os outros. Não quer dizer que devemos nos vangloriar disto, porque isto não é obra nossa, é obra do Espírito. Vamos ver algumas conclusões. Primeiro, viver no Espírito não nos coloca em posição superior aos demais. Viver no Espírito não nos dá poder para fazer milagres, para fazer prodígios. Nos capacita a uma vida de santidade. Segundo, nós já morremos para a lei, já fomos crucificados com Cristo, portanto, morremos para a carne com suas paixões e desejos, conforme diz as Escrituras. Mas há um princípio na palavra que pode ser traduzido da seguinte forma: já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Significa que Deus já começou a sua obra em nós. Já começou, mas ainda não acabou. Mas a sua obra em nós ainda não está completa. A obra de Deus é nos libertar do pecado, e Ele já começou a fazer isto. Mas Ele ainda vai completar esta obra no dia de Cristo Jesus, na sua volta. É por isso que precisamos viver no Espírito, ou seja, andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito. Terceiro, andar no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, é o mesmo que ser cheios do Espírito. A recomendação do apóstolo Paulo aos Efésios é que eles não deveriam se embriagar com vinhos, mas encher-se do Espírito. Bem, para concluir,
nós temos que perguntar: como vamos alcançar tudo isto? Como é que nós vamos viver no Espírito? Como é que nós podemos andar no Espírito, ser guiados pelo Espírito? Ou seja, como nós podemos ser cheios do Espírito? O texto de Efésios, ele continua explicando como fazer isto. Efésios 5, 19 e 20 diz que nós podemos ser cheios do Espírito falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A orientação da palavra é esta: Deus já nos libertou do pecado, mas ainda temos a luta contra a carne. Deus está operando em nós a sua obra, que ainda não está completa. E não há outra possibilidade de vivermos em santidade senão andarmos no Espírito, sermos guiados no Espírito, sermos cheios do Espírito. Isto é que significa viver no Espírito. Para a graça do Senhor e para a sua glória é que nós devemos viver em santidade. E, por fim, sem a santidade ninguém verá o Senhor. É em nome de Jesus que nós falamos a sua palavra, na esperança que o Espírito Santo ele fale aos corações, para que a sua palavra não volte vazia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela palavra do Senhor que é viva e eficaz e jamais volta vazia. Amém? Irmãos, antes da gente encerrar o nosso culto desta manhã de domingo, eu quero dar alguns recadinhos. O primeiro é o de sempre, né? A campanha de oração do Ministério Sal da Terra pela plantação de uma Igreja Sal da Terra em todas as capitais do Brasil que ainda não tem uma Igreja Sal da Terra. Pelas populações do mundo, aquelas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, pelos muçulmanos principalmente, do Paquistão e de outras nações, que a igreja se dispôs a orar por esse povo, para que a palavra de Deus, para que o Evangelho chegue até esse povo. E também uns pelos outros, né? Nós temos os alvos de oração, nós não podemos limitar só esses alvos de oração, nós devemos também orar pelas necessidades uns dos outros, que os irmãos não tenham constrangimento nenhum de comunicar uns aos outros as necessidades, para que nós possamos juntos estarmos orando uns pelos outros. Amém? Eu quero lembrar os irmãos também dos nossos dízimos e ofertas. Que os irmãos não se esqueçam de trazer à casa do Senhor, assim como diz a palavra em Malaquias 3:10, os seus dízimos e as suas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja provisão na casa do Senhor, para suprir todas as carências da igreja e dos irmãos também, em nome de Jesus. O número da nossa conta é 7870, agência 29181, Banco do Brasil, Igreja Cristã Sal da Terra Martins. Amém? Vamos encerrar o nosso culto desta manhã de domingo com a palavra de oração. Amém? Obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, porque embora nós estejamos separados fisicamente, contudo, nós não estamos separados espiritualmente. Nós estamos unidos em um só corpo, porque Jesus promoveu essa união da tua igreja através da morte dele naquela cruz. Hoje nós somos um só corpo, um só Pai, um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, uma só igreja. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um daqueles que nos estão acompanhando nesta manhã de domingo, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja na vida de cada um de nós. Que o teu amor, que a tua bondade,
que a tua misericórdia e que a tua graça supram todas as nossas carências em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.